Então, galera, iniciando agora a nossa primeira aula do nosso curso de Direito Administrativo Facilitado. É aquele direito administrativo que vai facilitar o seu aprendizado, que depois dele você vai gabaritar todas as questões de direito administrativo em relação a esse assunto, tá? Então, assim, iniciando a aula de hoje, a gente vai falar sobre os elementos, funções, conceito e princípios do direito administrativo, tanto os princípios expressos como os princípios implícitos, tudo aquilo que for importante para fins de questão de concurso público e até para graduação, tá? Então, vamos dar início a esse curso de Direito Administrativo Facilitado. E já de cara, quando a gente falar de direito administrativo, o direito administrativo é óbvio, ele rege o Estado. E aí a gente tem que falar sobre os elementos do Estado, tem que entender como é que funciona o Estado. Quais são os elementos que compõem o Estado? E já de cara, o primeiro elemento que compõe o Estado é o território. E o território é aquele elemento geográfico que serve de base, ou seja, o território brasileiro, como vocês podem ver aí. Então, para que exista um Estado, é necessário que a gente tenha um elemento. Qual é esse elemento? É o espaço geográfico, é o território. Porque se não houver território, como é que nós vamos dizer que existe um Estado? Esse é o problema que é enfrentado hoje em relação à questão da Palestina, porque os palestinos, embora eles sejam um povo, que é o segundo elemento aqui dos nossos elementos do Estado, eles não têm um território para dizer que é deles, tá? Então aí toda essa guerra de montar um território palestino, de montar um Estado palestino, tá? Então o primeiro elemento do Estado, território, que é a base de qualquer Estado. O segundo elemento do, do Estado é o povo. E aí, o que caracteriza que um grupo de pessoas seja um povo? É um vínculo jurídico que eles vão ter com aquele Estado. E esse vínculo jurídico é a nacionalidade. Então, aqueles nacionais aqueles nacionais daquele povo, daquele Estado, eles são o povo daquele Estado. Por quê? Porque eles detêm um vínculo jurídico com aquele Estado. E aí seria o segundo elemento. E aí, quando a gente fala de povo, a gente não pode confundir o povo com nação, o povo com população. Por quê? Porque nação é um grupo de pessoas que eles são reconhecidos por conta de um sentimento em comum. Então, assim, pode dar exemplo de falar assim, a nação vascaína, para quem é do Rio de Janeiro e torce pro Vasco, a nação tricolor. Então, é um grupo de pessoas que se entende com nação por conta de um sentimento. E população não tem a ver com o povo. A população pode ser maior do que o povo daquele estado. Por quê? Porque a população conta todo mundo que está naquele território, naquele momento, todo mundo que se encontra ali. Então, essa é a diferença é, entre povo, nação e população. E aí, o último elemento do Estado seria o Estado soberano, governo soberano, no caso. Então, a gente vai ter o primeiro elemento que vai ser o território. O segundo elemento que vai ser o quê? O povo. E o terceiro elemento que é um governo soberano que vai exercer o poder naquele estado. Porque se não houver um governo para exercer aquele poder, vira uma anarquia, ninguém comanda, ou todo mundo comanda. Se todo mundo comanda, ninguém comanda, e vira o caos. Então, o governo soberano é quem exerce o poder. E aí a gente finaliza aí os três elementos do Estado. E aí, no Brasil, o governo soberano, ele está ali representado aí, ó, pelo Congresso Nacional, também Planalto, tal, pessoas que governam o país, tá? E aí, quando a gente fala de Estado, a gente tem que entender que esse Estado, ele detém vários poderes. E esses poderes, ele tem o quê? Funções. Quais são as funções do Estado? Aí a gente tem a função do Poder Executivo, que
como função típica. O que é a função típica? Função típica é aquela função que aquele poder ele nasceu para fazer. Então, o poder executivo ele nasceu para administrar. Essa é a função típica. É para isso que ele nasceu, para isso que ele existe, administrar. E aí a gente chama essa função de função administrativa. Então, a função típica do poder, do poder executivo é administrar. Essa é a função típica do poder executivo. Porém, embora a gente viva, os poderes sejam independentes e harmônicos, tripartição dos poderes, a gente é necessário que haja pesos e contrapesos em relação a esses poderes, porque nenhum poder consegue fazer tudo. O poder executivo ele não consegue exclusivamente exercer a função administrativa, porque vai ter casos que ele vai ter que exercer criar algumas normativas, e aí, normalmente, criar normas seria uma função típica do poder legislativo. E aí, a gente precisa apresentar as funções atípicas para vocês. E o que seriam essas funções atípicas? Funções atípicas são aquelas funções em que aquele determinado poder ele não nasceu para exercer aquela função. Só que por conta de necessidade, em alguns casos, ele vai poder exercer aquela função, que é atípica, que normalmente não é a função que ele nasceu para fazer, mas ele pode fazer de forma atípica, de forma quase que, como eu posso dizer, quase como uma exceção, tá? Mas vocês vão ver que não é exceção porque eles podem fazer isso. Então, assim, ó, função típica do poder executivo é administrativa. Função atípica é a função legislativa. E como que o poder executivo ele vai legislar? Ele legisla por meio de medidas provisórias. Ele legisla por meio de decretos, decretos regulamentares, decretos autônomos. Então, a função típica legislativa é isso: editar medidas provisórias com força de lei. Não é lei. Embora ele edite algumas normas, não é lei. Tem força de lei e o decreto também não é lei. Mas é como se o poder executivo estivesse legislando, tá? E aí também como função atípica existe a função julgadora. E aí eu botei um asterisco. Por que eu botei esse asterisco aí? Porque parte da doutrina, parte de bancas de concurso público entende que o poder executivo ele não exerce essa função julgadora porque ele não exerce esse julgamento de maneira definitiva. Porque após esse julgamento pode ir ao judiciário e tentar reverter esse julgamento. Então, a função julgadora, a função jurisdicional, que seria a função atípica, por meio de julgar processos administrativos, ela existe, parte da doutrina entende, algumas bancas entendem que sim e outras entendem que não. E aí, a depender da banca do concurso, do posicionamento, e o posicionamento adotado por doutrinador X ou Y, mas fica aí que também o Poder Executivo, ele tem a função julgadora, quando ele julga os seus servidores em processos administrativos. Outra função do Estado é a função legislativa, porque a gente fala, embora em poder legislativo, mas como eu disse, existe o Estado é um só. Existe o quê? Divisão de função. Divisão de função. E aí, a gente fala poder legislativo, mas ele exerce a função legislativa. E quando ele exerce essa função legislativa, a função típica do poder legislativo é legislar, criar normas e também fiscalizar os outros poderes, tá? Principalmente o poder executivo. Então, a função típica, o poder legislativo nasceu para legislar. Então, a gente elege os deputados, senadores, vereadores, para que eles criem leis e também que fiscalizem os outros poderes, né? Por conta daquele pesos e contrapesos que eu já te falei, tá? Além disso, o poder legislativo, ele também exerce uma função administrativa. Por quê? Porque o poder legislativo ele tem toda uma estrutura e nessa estrutura é necessário que ele contrate, que ele faça concurso para contratar servidores sem a necessidade de ficar dependendo do outro poder, que é o poder administrativo, que é o poder executivo, com a função de administrar. Então, para que ele não fique nessa dependência do poder executivo,
o poder legislativo tem como função atípica administrar, e ela é exercida no momento que faz contratações, processos licitatórios, concursos públicos. Essa é a função atípica. Lembrando que a função típica é legislar e fiscalizar. Além disso, o poder legislativo, ele também julga e também ele exerce essa função jurisdicional, julgadora, como função atípica. E o exemplo disso é quando ele julga o presidente da República no processo de impeachment. O Senado, ele julga o presidente da República. É uma função constitucional julgar o presidente da República, mas a função julgadora não foi elaborada para o legislativo. Então, por isso que ele a exerce de forma atípica. E, para finalizar, a gente fala do poder judiciário exercendo a função jurisdicional, ou seja, o judiciário ele nasceu para aplicar o direito, dizer o direito, julgar quando for necessário. Então, a função jurisdicional, a função julgadora é típica do poder judiciário. Da mesma forma, como os outros poderes, ele também precisa contratar, ele precisa administrar. Então, de forma atípica, ele exerce o quê? A função administrativa. E além disso, ele também exerce a função legislativa, principalmente quando ele elabora os seus regimentos internos, com força de lei, né? O regimento interno tem força de lei, a norma primária, e também as súmulas vinculantes, que hoje, embora não seja assim, é quase que uma função legislativa, é o poder judiciário, de certa forma, legislando. Claro que, no caso da súmula vinculante, toda a administração e todo o poder judiciário deve respeitar, salvo o poder administrativo no exercício o poder legislativo no exercício da sua função legisladora, ou seja, o poder legislativo ele pode legislar contrariamente às súmulas vinculantes do STF, porque o STF, quando ele cria uma súmula vinculante, ele exerce a função legislativa de forma atípica, então ele não pode mandar de certa forma. Ele faz isso porque normalmente existe uma lacuna ali e ele é provocado a fazer. Tá? Finalizamos as funções típicas do Estado e aí a gente entra num outro tópico, num outro assunto, que é a administração pública. E aí, quando a gente vai falar da administração pública, a gente divide a administração pública em sentido amplo. Existe a administração pública em sentido amplo e a administração pública em sentido estrito. E a administração pública em sentido amplo, ela exerce a função de governo, é o governo exercendo uma função política. Ou seja, essa parte de administração pública em sentido amplo, normalmente a gente estuda essa função política lá no direito constitucional, mas quando se fala em administração pública em sentido amplo, a gente está falando dessa função política, função de governo, tá? É elaborar políticas públicas. Então, o governo, quando ele é eleito, ele elabora políticas públicas e depois ele tem que implantar essas políticas públicas. E aí, quando a gente implanta essas políticas públicas, a gente está falando da função administrativa, ou seja, a administração pública em sentido estrito. Então, a administração pública em sentido amplo significa o quê? A administração pública na função política, mais administração pública na função administrativa, ou seja, a função governo e a função de administração pública em sentido estrito. Então, ouviu essa nomenclatura, administração pública em sentido amplo, o que significa governo mais administração pública em sentido estrito, ou função política e função administrativa, tá? Sendo que a função administrativa ela é a cerne do direito administrativo. Então, no direito administrativo, a gente estuda o quê? A função administrativa, tá? Então, quando a gente fala da administração pública, tanto em sentido amplo, que é governo e administração pública em sentido estrito, normalmente é isso. Mas, como eu disse anteriormente, que
A administração pública em sentido estrito é o cerne, é aquilo que a gente busca estudar quando a gente estuda direito administrativo. Ou seja, quando a gente está falando de direito administrativo, do estudo do direito administrativo, a gente está falando do estudo da administração pública em sentido estrito. Estamos falando da função administrativa. E o que seria essa função administrativa? Essa função administrativa ou direito administrativo em sentido estrito, ela é dividida em 4 de forma principal. E seria o quê? A função de serviços públicos. Função de serviço público é aquela função de cunho material, é aquela atividade material, aquela atividade que você enxerga no dia a dia. Então você vai passando, você vê serviço de ônibus, você vê serviço de saúde. Então isso é uma atividade material, palpável, que você consegue enxergar. Então ela visa sempre atender às necessidades concretas dos cidadãos, dos administrados. Então essa é a função de serviço público. E aí você vê coleta de lixo como exemplo de função de serviço público. Além disso, a gente tem função de polícia administrativa. A função de polícia administrativa não é a polícia judiciária, não são os policiais civis, os policiais militares, mas sim essa função que tem o poder de impor condições, impor restrições à coletividade, impor restrições ao indivíduo em prol da coletividade. Essa é a polícia administrativa que a gente vai ver mais à frente quando falar de poder de polícia. E aí, um exemplo é a vigilância sanitária, que ela exerce a função de polícia administrativa e impõe várias restrições, inclusive podendo fechar estabelecimento quando eles descumprem determinadas normas de vigilância sanitária relacionada à saúde. Então, essa seria a função de polícia administrativa, que difere da polícia judiciária. Além disso, a gente tem a função de fomento. A função de fomento é quando o governo ele fomenta a economia, ele tem a função de fomentar. E quando o governo ele fomenta, é a administração pública, em sentido estrito, ou na sua função administrativa, exercendo uma função de fomento, tá? E aí, em sentido das atividades privadas, benefícios fiscais, tudo isso está relacionado à função de fomento, tá? E no Brasil, um dos maiores responsáveis por fazer essa função de fomento é o BNDES, né? Que é o Banco Nacional de Desenvolvimento. E finalizando as 4, que são a regra, a gente tem a função de intervenção, ou seja, o Estado ele intervém. O Estado pode intervir na economia, quando, de forma direta, quando a gente tem as empresas estatais, por exemplo, Correio, bancos, Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, empresas de correios e telégrafos, é ele intervindo de forma direta na economia, mas por meio das suas estatais, como Caixa. E também, o governo também, a administração, no exercício da sua função de intervenção, ela também intervém de forma indireta, por meio das suas agências reguladoras, que regulamenta aquele mercado. Por exemplo, a ANAC, que é a Agência Nacional da Aviação Civil, que ela, de forma indireta, ela intervém na economia, criando normas relacionadas à maneira de a maneira de como vai se dar as relações na aviação, como que vai ser essa questão comercial da aviação e também outras normas, tudo regulamentado. Então ela intervém, ela cria deveres para as empresas de aviação, cria direitos para os cidadãos. Então é isso. Ainda dentro da função de intervenção, a gente tem a intervenção na propriedade privada. E aí a gente estuda isso mais à frente, quando a gente fala de intervenção do Estado na propriedade. E aí, mas já apresentando para vocês, essa intervenção na propriedade, ela pode se dar por meio de tombamento
que é quando a gente tomba determinados bens, determinados locais, porque ele se torna um patrimônio histórico. Então, ele é tombado, ou por meio de desapropriação, por interesse público, para fins de interesse da coletividade, e aí para fazer uma obra, por exemplo, aqui no Rio, o Arco Metropolitano, que desapropriou várias propriedades ao longo das obras, e isso faz parte da intervenção, da função administrativa e intervenção. Administração pública. A administração pública, ainda falando da administração pública, a gente também, quando a gente fala em sentido da administração pública, a gente fala em administração pública em sentidos objetivo ou subjetivo. No sentido subjetivo, que também é conhecido como orgânico ou formal, a administração pública é quem pratica, quem pratica os atos da administração pública, ou seja, quem pratica o ato, um conjunto de órgãos, de entidades ou de agentes. Então, toda vez que a gente falar na administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal, subjetivo de sujeito, subjetivo de orgânico de órgão, ou formal, que forma aquele grupo de pessoas, então a gente fala de administração pública em sentido subjetivo, orgânico ou formal, conjunto de agente, órgãos ou entidades, tá? Além disso, falando de sentidos da administração, ainda tem a administração pública no sentido objetivo, funcional ou material, que significa o quê? O que o conjunto de órgãos e agentes e entidades praticam? Quais são as atividades? E aí é o exercício da função administrativa em si. Então, a administração pública, em sentido objetivo, funcional ou material, é o próprio exercício da função administrativa, que são as atividades exercidas por quem? Pelos órgãos, sujeitos, agentes e entidades, no sentido subjetivo, orgânico ou formal. E aí, avançando mais um pouco, a gente tem que falar do direito administrativo, o direito administrativo em si, que é o objeto do estudo de hoje e de muitas aulas mais à frente. Então, o que é o direito administrativo? Qual é o conceito de direito administrativo? Então, o direito administrativo, primeiro, é um conjunto de normas, sendo que essas normas podem ser divididas em normas regras ou normas princípios. Então, normas aqui é um sentido amplo, que é dividida em regras e princípios. Regra, aquelas normas escritas, princípios, mais as normas são mais concretas, princípios mais abstratos, podendo ser expressos ou implícitos. Então, direito administrativo é o conjunto de normas. Além disso, essas normas, elas servem, elas têm objetivos, elas regulam o quê? Os órgãos, entidades e agentes, que a gente acabou de ver. Por que eles regulam esses órgãos, entidades e agentes? Ele regula esses órgãos, entidades e agentes para exercer a função administrativa, que é o quê? Serviços públicos de policiamento administrativo, de fomento de intervenção. Então, o conceito de direito administrativo, ele é um conjunto de normas que são divididas em regras e princípios que regulam órgãos, entidades e agentes no exercício da sua função administrativa, que é a função de serviço público, função de polícia administrativa, função de fomento e função de intervenção. E para quê? Para que esse conjunto de regras regula isso tudo? Porque ele também regula isso tudo para que seja regulado também as relações entre a administração, o ente público e o ente público. E também ente público e o ente privado, a coletividade. Então, fazendo agora um apanhado. O conceito de direito administrativo significa isso aqui, que está esquematizado na tela para vocês. É um conjunto de normas, que é regras e princípios, que regula os órgãos, entidades e agentes, ou seja, a administração pública, no seu sentido, o quê? Subjetivo, orgânico e formal, e também no exercício da função administrativa,
que é objetivo, material ou funcional, que significa serviços públicos, polícia administrativa, fomento, intervenção, e também regula as relações entre público e ente público. Então, União, Estado, Estado, município, município, União. Mas também regula a relação entre o ente público, Estado, e a coletividade, os administrados, ou seja, nós. Nós. E aí, finalizando esse conceito, a gente tem que falar também das fontes, fontes do direito administrativo. Então, toda vez que a gente fala de fontes no direito, em qualquer ramo, a gente está falando do lugar de onde vem o direito, de onde nasce o direito. Quando a gente fala de fonte d'água, o que significa uma fonte d'água? Uma fonte d'água significa o quê? Vamos supor que tem um morro. E aí, aqui tem um rio. E esse rio, ele nasce de algum lugar. Ele nasce de várias fontes. Então, mais para cá, vamos supor que aqui tem uma fonte. E essa fonte, ela brota a água que desce pelo morro, despenca aqui e vai formando um rio. Aqui pode ter outra fonte e aqui outra fonte. Então, de onde nasceu esse rio? De diversas fontes. Aqui, ó, uma fonte aqui, outra fonte aqui, outra fonte aqui. Então, daqui nasceu o rio. Então, fonte do direito é de onde nasce o direito, de onde vem o direito administrativo. Então, quais são as fontes do direito administrativo? As fontes do direito administrativo é a lei. A principal fonte do direito administrativo é a lei. Mas a lei em sentido amplo. O que é lei em sentido amplo? Várias normas primárias, leis, leis delegadas, normas primárias, por exemplo, medida provisória também pode ser uma fonte de direito administrativo, lei delegada, dentre outros, exceto as normas infralegais, que estão abaixo da lei. E a lei, como eu falei, é uma fonte primária. Então, toda norma que é a fonte primária, ela é uma fonte do direito administrativo. Então, a lei é uma fonte primária. Por quê? Porque ela decorre diretamente da Constituição. A lei, ela é uma fonte direta ou imediata. Direta porque a gente retira da lei a base do direito administrativo. É da lei que a gente tira o direito administrativo, porque o direito administrativo, ele está subordinado à lei. Então, sem ele, sem a lei, não há direito administrativo. Então, é uma fonte direta, imediata. Por quê? É diretamente dali que nasce o direito administrativo. Além disso, além da lei, a gente tem a jurisprudência. Então, a jurisprudência também é uma fonte do direito. E aí, a jurisprudência, doutrina e costume, diferente da lei, que é uma fonte primária, essas são fontes secundárias ou imediatas. Por quê? Porque como a lei é a base, é da lei que nasce o direito administrativo, a gente tem a lei como a fonte primária e uma lei em sentido amplo, porque não é só a lei em si, não é só a lei ordinária ou complementar, o que for. São outras normas que sejam normas primárias. Então, outras normas primárias também pode vir a ser fonte do direito administrativo, mas a principal é a lei, com exceção de outras normas infralegais, né, que são abaixo da lei. E aí a jurisprudência, a doutrina e os costumes, eles são fontes secundárias, fontes mediatas, tá? Aqui eu coloquei imediatas, mas são fontes mediatas, não são fontes imediatas, é um erro aqui, tá? Então, essas são as fontes do direito administrativo. E aí, pulando esse tópico de fontes do direito administrativo, a gente entra num tópico já muito importante, mas eu vou deixar esse tópico para o próximo bloco. Então, eu vou finalizar esse bloco, que é um bloco que está chegando a 30 minutos, e aí no próximo bloco a gente entra em regime jurídico administrativo.